Veio a pandemia, necessidade total das pessoas se adequarem a aprenderem pela internet, a consumirem conteúdo de fato, porque, bom, a partir de agora, ou eu consumo pela internet ou eu não vou consumir de lugar nenhum. E o que a gente tem na internet não é o mais adequado possível, porque não dá. Por vários motivos. Por vários motivos. Então a gente precisa se adequar. Eu atuava com, sei lá, com 2 instituições, principalmente, era o carro-chefe da empresa. 16 de março, decretada a pandemia, em 10 dias a gente estava atuando com 100 instituições, seja de ensino superior, seja K12, enfim. Houve o quebra-quebra das instituições de ensino dos mais diversos ao longo do ano de 2020. Mas uma coisa que a gente pôde observar, e naquele ano a gente fez um evento com um grupo de amigos, Cláudia Ruas, que provavelmente está apresentando, ou assistindo ao vivo, ou aqui, uma série de amigos, reitores de universidades e tudo mais, que a gente observou a resistência dos professores pelo novo. E eu tô fazendo esse conjunto de informações por conta de... Olha só, o apresentador precisou ver o podcast como uma nova. Como é que você enxerga o professor hoje na Edify? Ele é peça fundamental porque é ele que é o transmissor da informação e o facilitador da informação, porque é ele que tem bom, você tem uma baita de uma metodologia, você tem um baita projeto educacional, você tem uma baita de uma plataforma, mas é o professor que transmite. É ele que faz a comunicação, ele que pega uma ponta e liga na outra. E, bom, aí depois eu faço uma outra pergunta. Primeiro, hoje, como que é o papel do professor hoje nesse novo modelo? O microlearning, a sala de aula invertida é de fato hoje em dia, o metaverso está aí, as novas tecnologias estão aí. Como é que o professor precisa pegar, talvez, chorar tô tornando cada vez mais complexo, mas como é que ele precisa chorar numa sala de gráficos, como você chorou lá atrás, e se ressignificar, mas ele não, sem mudar de profissão? E entrar dentro de um processo que ele é o protagonista, ele é o coprotagonista junto com o aluno. Bom, espero ter me entendido. Não, foi perfeito. Na verdade, eu vou até voltar um pouco naquela conversa Por favor. boa de como que a gente faz diferente, né? De ir profundo Sim. e estudar para fazer diferente. Eu acho que quando a gente traz inovação no ensino de língua inglesa, a gente já se propõe, do ponto de vista de metodologia, a fazer diferente do que sempre foi feito. Porque a gente está indo numa linha realmente de não ensinar inglês como uma matéria-fim. Né? Você não está estudando uma disciplina em inglês, você está estudando através do inglês. Porque o inglês, na prática, tem o benefício, que eu acho que é a beleza de você ensinar língua, né? Que é ser uma ferramenta de comunicação. Então, qual é o objetivo final? A criança conseguir se comunicar. Você conseguir botar sua voz no mundo para que muito mais gente ouça, porque hoje em dia o inglês é língua franca, né? Então, como que a gente consegue fazer isso do ponto de vista de abordagem e metodologia? A gente foi para uma linha de ensinar, sim, a língua como base para esse aluno conseguir ter repertório e saber as construções básicas da língua, mas a gente começa a construir em cima disso camadas de ensino em inglês. E isso envolve metodologias ativas, por exemplo, então ensinar o aluno a colaborar, a botar a mão na massa, construir projetos em grupo, em dupla, e isso faz com que a sala de aula de inglês mude muito. Né? Então, por quê? Porque antes, e como é em outras diversas disciplinas hoje em dia, a gente ainda está com aquela sala de aula bastante tradicional, dos alunos enfileirados e olhando para o quadro e o professor sendo o foco do aprendizado. Quando a gente vai para metodologias ativas e para o ensino de língua, e o meu objetivo é comunicativo, eu preciso mudar a forma como essa sala de aula acontece. Então, eu preciso fazer com que os alunos trabalhem em duplas, trios, grupos. Então, a disposição das cadeiras é diferente. A forma de conduzir essa aula é completamente diferente,
porque o professor ele para de ser o centro da atenção ali, passa a ser de fato um mediador do processo de aprendizagem. E também a gente está falando de uma escola que ainda muitas vezes valoriza o silêncio, né, e a concentração dos alunos e eles estarem de fato prestando atenção.